Olá, sejam bem-vindos ao Papo Prime Expert. Eu sou o professor Claudio Sameiro e aqui a gente faz uma entrevista com alunos do curso Prime Expert, né? E hoje nós estamos aqui com o Luciano Bezerra, que é nosso aluno. Boa tarde, Luciano. Tudo bom? Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bom, Luciano. Obrigado aqui pela sua disponibilidade, né? De estar passando aqui um pouco da sua experiência nessa área de polícia, né? A gente às vezes conversa, né, sobre isso. Aí eu pedi para você trazer um pouco aqui do seu depoimento, da sua experiência aqui para os alunos que estão chegando agora, né, a fim de incentivá-los nessa jornada. Você está falando de onde, Luciano? Professor, estou falando do sul de Rondônia, de Vilhena. Qual a tua formação? Eu sou contador, professor. E hoje você está atuando somente com perícia? Você tem outra atividade? Conta um pouco para a gente. Eu tenho uma atividade principal, que eu sou servidor público do Ministério Público de Rondônia. Então, eu fui concursado à época como técnico de nível médio. E depois eu concluí a faculdade e continuei nessas atividades de técnico do Ministério Público. No período da pandemia, surgiu uma oportunidade para trabalhar junto ao pessoal que faz análise técnica do órgão. E daí, desde outubro de 2020, eu passei a fazer análise contábil, né? Mas sem esse know-how, sem saber ainda direito como é que funcionavam os meandros da perícia, né? Aí tive assim uma breve experiência, né? Eu não vim assim totalmente cru pro Prime. Entretanto, o método que o senhor aplica no curso, eu já fiz alguns outros cursos também, né? Eu não vi nada igual, professor, não vi nada igual, porque, inclusive, eu fiz um curso com um professor renomado, que não vem ao caso falar aqui o nome dele, né? E eu não senti a profundidade de entrar no assunto de perícia contábil como é dada aqui no Prime, né? Então aqui eu vi que você entra sem saber de nada, nem precisa saber de nada, e você já pode sair fazendo perícia tranquilamente. Quando que você exatamente começou a sentir vontade de iniciar nessa área de perícia? Bom, professor, a gente tem que ser prático, né? O orçamento foi ficando achatado ao longo do tempo e eu vi que trabalhar com perícia seria um plus que compensaria esse achatamento financeiro, né? Então, e a gente usa aquilo que a gente tem, né? Aquilo que a gente dispõe, que é o nosso conhecimento, a nossa formação. E daí eu comecei a sondar e vi que seria uma área interessante para trabalhar, né? Porém, eu precisava de conhecimento, de experiência, né? E me faltava isso. Quando a gente começou a fazer o Prime, eu já comecei a me cadastrar nos tribunais. E me cadastrei no tribunal daqui e logo em seguida fui nomeado já numa perícia. A gente está falando aí por volta de agosto do ano passado. Você se cadastrou quando e foi nomeado quando? Quanto tempo demorou essa primeira nomeação depois que você fez o cadastro? O professor demorou pouquíssimo tempo, menos de um mês, né? Pô, show Menos de de um mês bola. que foi homologado, já saiu uma nomeação. E daí era uma perícia na área de ICMS, era um embargo à execução fiscal, mas eu senti muita tranquilidade para fazer essa perícia, professor. Aí consegui fazer uma boa perícia, né? Eu fiz, inclusive, eu usei uma estratégia depois que ela estava pronta, depois de todo o trabalho elaborado, né? Eu fiquei alguns dias sem olhar para aquele trabalho, para quando fosse pegar novamente, começar a pegar os pontos fracos daquela perícia onde seria possível impugnar, né? E daí eu comecei a fechar essas lacunas. E o bom é que eu fui começar.
a rever minha perícia com esse olhar mais crítico, né? E daí consegui fazer uma boa perícia, modéstia à parte, sabe? Ficou muito boa. Depois, se o senhor quiser, eu até mando para o senhor o laudo. Mas a questão da perícia mesmo, a estrutura do laudo, né, os procedimentos, isso você ainda não dominava muito bem. Como é que o curso te ajudou nesse sentido? Então, eu tinha o hábito de fazer pequenos pareceres técnicos, né? Mas usando um modelo que já era utilizado, que o pessoal lá do trabalho já usava, né? Que faltava, ele deixava muito a desejar. Ele era um pequeno parecer para apresentar para os próprios membros do Ministério Público, né? Ou seja, para o pessoal da casa. E quando o senhor apresentou uma das aulas que eu fui assistir, já foi assim, ao longo dos módulos, né? Eu cheguei no módulo Sim, da confecção do laudo pericial. Eu achei muito interessante. Então eu falei, nossa, isso aqui está completo demais, tá? É tudo que eu precisava. Então, na minha primeira perícia, eu já utilizei o modelo que o senhor ofertou no curso, né? Usando toda aquela estrutura de laudo, né? Achei bem perfeito, achei muito tranquilo fazer usando aquilo ali. legal. Aí depois desse trabalho, dessa nomeação, você foi nomeado mais vezes? Então, aí demorou um pouco, professor. Você vê, eu entreguei esse laudo em novembro do ano passado. Aí agora, recentemente, eu fui nomeado numa perícia e tão logo eu dei o Legal, aceite, eu já fui nomeado em outra perícia, né? Ambas financeiras daí. legal. Quanto que gerou em termos de remuneração para você essas duas perícias na área financeira? Pois bem, a primeira perícia que eu fiz, aquela lá atrás, que é fiscal, ela era de justiça gratuita e foi concedido a majoração de até 5 vezes o valor do teto que o CNJ ele estipula que é de R$ 370. Então, a juíza majorou em 5 vezes, ficou em 1.850. E daí é a ser pago com RPV, que é aquela requisição de pequeno valor. É bom você falar nisso, né, porque o processo ele teve gratuidade de justiça, mas mesmo assim você teve direito a R$ 1.800, não é isso? Isso, perfeito. Aí, dessas duas perícias, dessas duas nomeações agora recentes, eu ainda não iniciei as perícias, mas já iniciei as tratativas, digamos assim, né? Então, eu já enviei em todas duas a proposta de honorários periciais. Em uma delas, o vulto da ação ele é bem alto. Entretanto, o autor ele está em dificuldades financeiras e tal, e o valor. Aí ele solicitou, ele pediu e foi concedida a gratuidade de justiça. Eu não tinha percebido, porque no primeiro momento, quando ele pediu a gratuidade de justiça, foi negado. E daí eu mando a proposta de honorários. Pedi R$ 7.000 para fazer essa. Aí, nesse ínterim, foi concedida a gratuidade de justiça e a juíza determinou que pagaria o teto, que é dos 1.850. Para a segunda perícia ou para a primeira? Não, para a segunda perícia já, né? Foi Ah, concedida a legal. gratuidade também. Daí, muito embora tenha pedido os honorários de R$ 7.000, tenha ficado em 1.850, mas eu vou fazer por conta até daquelas situações que o senhor já colocou nas aulas, né? Que a gratuidade de justiça, você está ajudando o magistrado nesse primeiro momento, porque ele está precisando do perito, e mais adiante ele já te ajuda. Tanto é verdade que eu já fui nomeado logo em seguida para a segunda perícia, que eu também ainda não fiz, ainda vou fazer, né? Também financeira, é contra o mesmo banco, né? E daí, essa outra, eu já consegui pedir 3.410.
Show de Aí bola. estou aguardando agora a concordância, né, das partes e a homologação do juiz. Então a gente já está falando aí de próximo de R$ 7.000 em perícia. Isso. E com vaga para mais, né, professor? Porque eu acho que está se abrindo essas portas. Sim. E todas elas são aí em Rondônia. Isso, todas elas por hora são aqui, inclusive da minha cidade. Poxa, muito bom, muito bom. E como é que você está vendo essa perícia na sua vida? O que que você já começa a vislumbrar, né, de como a perícia judicial começa a te ajudar na sua vida? Qual a sua perspectiva para o futuro? Então, professor, a perspectiva é de crescimento, né? Que a gente está, eu estou desenvolvendo aqui, inclusive parcerias, que inclusive a gente conversou brevemente, né? A respeito de parceria. E o senhor até comentou, né, com o pessoal com os alunos, né, do curso do Prime, é muito interessante. Aqui eu fiz uma parceria com um colega que foi meu colega da faculdade, né? É que nesse Legal. ínterim eu fui professor voluntário da Universidade Federal aqui. E qual a sua perspectiva agora para o futuro, com relação à perícia aí na sua vida? Então, como falávamos antes, a minha perspectiva é de tentar desenvolver mais parcerias, porque aumenta, tem um potencial enorme de aumentar o volume de trabalho. E daí a gente já pode, eu já penso até em uma PJ, né, em um CNPJ lá para frente, né? Enfim, né? Mas eu penso muito que as perspectivas são boas, né? E que o aumento no volume de trabalho é uma coisa que se avizinha, né? Então eu estou muito otimista com o ramo de perícia, né? Pô, legal, show de bola. E para os alunos que estão chegando agora, né? Ou então para aquelas pessoas que estão começando a pensar em ingressar nessa área, o que que você aconselha para essas pessoas, para esses alunos novos e essas pessoas que estão chegando agora? Então, a primeira coisa é buscar conhecimento, né? Que é uma coisa que falta muito. A gente vê muitos trabalhos assim que são sofríveis, né? Digamos assim, né? E buscar conhecimento. Eu consegui buscar o conhecimento necessário no Prime Expert, né? Eu consegui buscar porque eu acho que como eu já assistia praticamente todas as aulas, eu vi que tudo que eu precisava estava ali, né? Então assim e eu tenho como comparar porque eu já fiz outros cursos antes do Prime, então e não me ajudaram, né? Eles são muito limitados, né? Foram muito limitados. No Prime eu tive todo o material, todo o conteúdo, né? Toda a assistência necessária, inclusive o canal aberto com o professor, né? Para a gente tirar dúvidas e ir afinando os pontos, né? Tem as oficinas que ajudam bastante, então que estão disponibilizadas no curso. Então, assim, para quem vai fazer perícia contábil, para quem quer mergulhar nessa área de perícia, eu acho que no Prime a gente tem toda a ferramenta que a gente precisa. E pelo menos eu encontrei essas ferramentas aqui, né? Então eu sou muito grato, inclusive, por ter encontrado essas ferramentas no Prime. Legal. Inclusive, você acha que te ajudou também naquela primeira perícia na área tributária? Ajudou, porque no desenrolar de uma das aulas da confecção do laudo que o senhor estava montando lá, eu vi que na primeira perícia, eu cometi alguns excessos, né? Que a gente não pode cometer nas próximas. Então, assim, eu já fiquei com os olhos mais abertos, né? Na primeira perícia foi no início das aulas, né? Então, eu não tinha dado tempo de ver tudo. Eu meio que dei uma corridinha a toque de caixa para poder fazer o laudo, porque tinha sido nomeado, né? Ajudou Uhum. bastante, posso dizer, né? Mas
no decorrer das aulas eu comecei a falar, olha, eu pequei ali, né? Eu cometi alguns excessos na, nas informações, né? É a chamada extrapolação, né, professor? Eu vi que eu extrapolei um pouco naquele laudo. O juiz não me corrigiu, deixou a si mesmo, ainda bem, né? Mas vendo as outras aulas seguintes, eu já consegui corrigir esses aspectos, né? Legal. E o que que do Prime Expert você mais gostou, que foi mais importante para você de tudo que você já viu até agora no MER? Olha, professor, eu achei muito tranquilo a forma como o senhor dá, com muita tranquilidade, até porque o senhor é um perito também, então, assim, tem muito. O senhor fala com muito conhecimento de causa, não é somente uma disciplina que o senhor está ministrando para cumprir tabela, né? Eu vejo, assim, que o conhecimento que o senhor está passando, o senhor está transmitindo um conhecimento que o senhor tem sem a reserva de mercado, sem aquele medo da reserva de mercado, né? Então eu achei tudo isso muito interessante. Os materiais oferecidos, né, no Prime muito interessantes, tanto que eu tenho trazido dele também o modelo do Prime para o meu trabalho como analista do Ministério Público agora, né? Pô, Então legal. tem melhorado bastante o meu trabalho na minha atividade principal, né? Então, assim, de modo geral, a minha chefe, né, ela pegou os meus laudos recentes, né? E aqui no estado somos em 3 contadores somente no nosso núcleo, né? Para atender ao estado inteiro. Então a demanda é enorme, dá para perceber, né? É muito grande. Mas a minha chefe elogia muito a qualidade do meu trabalho, né? E é uma qualidade que eu Muito devo bom. ao senhor, né? De tudo que você viu ali, das ferramentas, dos módulos, o que que você mais gostou ali? Então, eu gostei muito, eu gostei de tudo, assim, a bem da verdade, porque você aprende tudo desde o início, como se você não fosse perito. Inclusive, eu procurei, quando fui iniciar o curso, me esvaziar do conhecimento que eu achava que tinha para não dificultar a minha vida, né? E isso me ajudou bastante. Então, eu comecei do zero ali, né? Desde o início de como funciona os trâmites processuais, né? De como elaborar o laudo, né? Como é que se faz a análise do processo. Aquela aula, inclusive, foi fundamental para mim. A análise do processo, daquele processo que o senhor tem como modelo que tá na plataforma, né? Legal. Foi muito fundamental aquilo ali. E agora, Show de bola. recentemente, né, nessas oficinas que o senhor tem proporcionado, né, trazendo situações práticas mesmo, de processos reais para dentro do curso, né, para a gente sentir na pele como é que é a vida real nesse negócio, né? Legal, Luciano. Te agradeço aqui a sua disponibilidade de trazer um pouquinho assim, da sua experiência, né? Para que os alunos que estão chegando e os que estão pensando em se tornarem peritos financeiros possam se espelhar, né? No teu exemplo, na tua experiência aí. Muito obrigado, tá, Luciano? Professor, eu que agradeço, estou à disposição, tá? Os novos alunos, né, têm muito que aprender, né? E eu acho que tem que aproveitar esse recurso, né? Que é o que está disponibilizado na plataforma, né? Que vai ajudar bastante a pessoa a fazer a perícia com muita tranquilidade, né? Sem precisar ficar nervoso, né? Não precisa. Eu acho que minha primeira perícia eu já fiz com muita tranquilidade e nas duas que eu vou fazer agora nos próximos dias eu estou muito tranquilo, muito sereno para fazer, porque eu não tenho mais medo, sabe, professor, de ser surpreendido. Me fala um pouco mais sobre isso aí, essa questão do medo. Então, uma das situações que podem ocorrer, geralmente acontece, é a questão a temerosidade da impugnação, né? É sempre temeroso, principalmente dependendo, a sua perícia ela vai desagradar a uma das partes. Em algumas situações vai desagradar
o cara que pediu a perícia, a parte que pediu, né? E daí há uma possibilidade dessa pessoa impugnar. Dá sempre um frio na barriga você pensar nisso, né? Nossa, mas e se impugnarem meu laudo, o que, que eu vou fazer? Né? Então a gente, olha, você vai fazer o que você já fez quando fez o laudo, né? Com tranquilidade, né? Inclusive, assim, naquela aula que o senhor monta o laudo pericial, né? Foi muito tranquilo, né? Porque a gente já começa a ver que não tem bicho-papão, não precisa ter medo. Quando você responde aos quesitos que estão ali, muito possivelmente uma possível impugnação vai ser novamente questionando aquilo ali, pedindo para você basicamente repetir aquilo que você já respondeu nos quesitos, né? Então, se você teve tranquilidade para fazer o primeiro laudo, as impugnações não vão mais assustar, né? Sim, legal. Luciano, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui mais uma vez. Eu espero te rever novamente numa próxima entrevista, né, depois que você concluir esses dois trabalhos. Vai ser uma satisfação, professor. Assim que eu concluir os dois, eu entro em contato com o senhor e mando para o senhor os dois laudos, né, para o senhor dar uma analisada. Tá ótimo. Valeu, Luciano. Obrigado aí, um abraço. Perfeito, professor. Um abraço, fica com Deus.